escrever nomes do mês abreviados com 3 letras, como nesse caso aqui, para colocar nos seus gráficos no Power BI. Eu sou Jennifer Oliveira, sou MVP Microsoft e fundadora do Grupo TAM, e o meu objetivo é te ajudar a te destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, então como é que a gente faz para adicionar o mês abreviado aqui dentro? Para isso, estamos aqui com um dashboard comercial e eu já comecei a construir aqui o gráfico de total de faturamento com o total de faturamento do último ano. E se a gente for trazer o campo de data aqui dentro, olha só como que ele vai ficar. Vamos pegar aqui no eixo X, vou clicar aqui para pesquisar o campo de data da tabela calendário. Perfeito, olha só. Cliquei, adicionamos. Já vamos tirar aqui as hierarquias, certo? Nós já estamos com um filtro de ano de 2023 aqui dentro e nós queremos deixar apenas o nome do mês. Então, eu vou tirar aqui o dia, o trimestre e o ano, deixando apenas o nome do mês. No entanto, não tá do jeito que a gente quer. O nome, quando ele fica completo, ele fica muito poluído. É muito mais interessante se a gente conseguir mostrar ele abreviado com apenas as primeiras 3 letras. Então, como que a gente faz para fazer isso, já que utilizando o campo de data do Power BI não é possível? Então, para isso, a gente vai precisar criar uma nova coluna dentro da nossa tabela que tenha esse mês abreviado. Lembrando que esse dashboard comercial aqui, ele foi construído e ele está disponível, dentre outras dezenas de modelos, dentro da Escola TAM e da nossa formação Power BI em negócios. Então, se você quiser desenvolver o Power BI do zero ao super avançado e ter acesso a mais de dezenas de modelos de dashboards como esse daqui, dá uma olhada na legenda que o link para a nossa formação completa tá aqui para você dar uma olhada. Então, como é que a gente vai fazer isso, certo? Então, para isso, vamos aqui já na nossa tabelinha. Então, cliquei aqui na guia de dados. E aqui a gente já consegue ver a nossa tabela calendário. Então, temos aqui a nossa tabela calendário disponível para a gente. E o que ela tem aqui de informações? Nós temos o campo de data, então o campo de data completo, padrão. Eu vou até clicar aqui sobre ele, e eu vou até já alterar ele para short date. Confesso que eu não gosto de visualizar o campo de data completo desse jeito. Então, já alteramos aqui. E como que a gente faz, então, para trazer o nome do mês abreviado aqui para a gente? Se a gente for em adicionar coluna, olha só, vamos adicionar aqui uma nova coluna dentro dessa tabela. A gente vai ter aqui a possibilidade, de criar aqui já uma nova coluna de mês. E se você já está aí esperto com as opções, com as funcionalidades do Power BI, eu tenho certeza que você veio aqui, escreveu mês e falou, bom, o Power BI, ele tem a possibilidade de já trazer algumas informações de data. Então, se eu escrever o nome do campo que eu tenho, data da tabela calendário, vou pegar aqui esse campo, olha o que ele já me traz. Ele já me traz algumas opções muito bacanas para eu trazer, para eu puxar. Então, se eu escrever aqui, pegar a opção de mês, será que não vai? Olha só, mês. Vamos tentar? Vou selecionar aqui, vou colocar aqui o ponto, vou selecionar a opção de mês, e se eu der um Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer, no entanto, um mês escrito de forma completa. Então, não vai adiantar a gente usar aqui essa opção. Para a gente conseguir visualizar ele de forma abreviada, a gente vai precisar utilizar uma função que vai trazer e alterar o formato desse valor. Então, vamos aqui, em nova coluna novamente, e agora eu vou chamar mês abreviado, perfeito? Mês abreviado. Qual vai ser a função aqui que nós vamos utilizar para trazer esse mês? Essa função é uma função chamada format. Basicamente, o objetivo aqui dessa função é alterar a formatação, alterar a forma com que um valor, com que um campo será apresentado. Então, como que ela vai funcionar aqui nesse caso? O que a gente quer alterar o valor? Do campo da coluna de mês? Não, porque essa coluna de mês, uma vez que a gente trouxe o nome dele, ela se transformou em uma coluna de texto. Não é o texto que eu quero alterar o formato da data, do mês da data, e apresentar esse mês com as primeiras 3 letras apenas. Então, nós vamos selecionar aqui o valor que nós queremos alterar o formato, que é do campo de data. Então, vamos escrever aqui, vamos escrever aqui data, e vou selecionar o campo data da tabela calendário. Vírgula. Qual que é a segunda estrutura que eu preciso informar? Eu preciso informar qual é o formato que eu desejo. Nesse caso, o formato que eu quero são as 3 primeiras letras do mês.
Então, para eu informar que eu quero trabalhar com o mês, eu preciso trabalhar com a letra M. A função format, ela entende a letra M como formatação para mês, Y, formatação para ano, por conta de year, né, da tradução year em inglês, e D, para formatação de dias. Então, eu preciso trabalhar aqui com a letra M. No entanto, eu vou precisar aqui utilizar as aspas. Então, eu vou abrir aspas e eu vou informar qual é a formatação que eu quero. Então, eu quero o mês em 3 letras. Então, eu coloquei 3 vezes a letra M e eu vou fechar aspas nesse momento. Então, eu quero pegar o campo de data, eu quero pegar esse valor, e eu quero alterar a formatação dele mostrando o campo de mês, por isso, a letra M, no entanto, com apenas 3 caracteres. E agora, se eu der um Enter, olha só, ele já vai aparecer aqui pra gente o mês abreviado, e agora sim a gente consegue utilizar ele no nosso gráfico. Vamos tentar para ver como que vai ficar? Olha só, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. E agora, ao invés de trabalhar aqui, eu vou até dar um zoom para ficar melhor. Ao invés de trabalhar com um campo de data, nós vamos alterar aqui no eixo X. Vou tirar aqui o campo de data e eu vou adicionar lá da minha tabela calendário o mês abreviado, que é o mês com as 3 letras. Vou clicar aqui dentro dele e prontinho. Olha só. No entanto, tem algo esquisito, né? Olha só, tá começando com agosto, indo até novembro. O que está acontecendo aqui? Vamos clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui para a gente entender como que ele classificou esses dados. Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e classificar eixo. Olha só, ele está classificando pelo total de faturamento em ordem decrescente. Então, ele pegou o faturamento e classificou do maior para o menor. Por isso, agosto está em primeiro lugar e indo até novembro. Então, não está fazendo o menor sentido. A gente consegue aqui alterar o campo pelo qual ele está classificando. Então, aqui em classificar eixo, eu vou alterar para classificar pelo mês abreviado. Então, eu quero classificar de janeiro a dezembro, certo? Então, vou clicar aqui no mês abreviado e 3 pontinhos novamente em ordem crescente, do menor mês, janeiro, até dezembro. Então, vai do 1 ao 12. Então, classificar em ordem crescente. Vou tirar aqui o zoom. Só que olha só, continua esquisito, tá? Abril, agosto, dezembro. O que aconteceu? Lembra que a gente construiu aqui esse novo campo? E lembra que eu falei que uma vez que você adiciona um campo com o nome dele, ele se transforma num campo de texto e não num campo de data? Então, ele está abreviando em ordem alfabética, porque isso é um texto, não é uma data. O Power BI não está entendendo isso como data. Quando a gente usa os campos de data em si, ele já aplica a hierarquia, ele já entende a ordem cronológica, mas isso não acontece quando a gente trabalha aqui com os campos de texto. Como que a gente faz, então, para organizar isso, né? Para ordenar da forma correta em ordem cronológica do menor mês até o maior. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com um valor, um terceiro valor, que vá trazer essa ordem. Nesse caso, é o valor do número do mês. Então, nós já até temos aqui a coluna, tá? Mas eu vou criar uma coluna do zero para a gente visualizar como que ela ficaria. Então, o que eu quero? Eu quero que ele pegue cada um dos meses e ele traga um número desse mês. Então, janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2 e aí sucessivamente. Então, para isso, eu vou adicionar aqui ó, uma nova coluna. Olha só, já adicionamos aqui. O nome dela será num mês, eu vou colocar no mês 2, tá? Só pra gente saber que é a segunda coluna, porque nós já temos uma primeira aqui. E como que a gente faz para trazer o número? Lembra que a gente viu que quando a gente seleciona um campo de data aqui dentro, ele já te dá a opção de trazer algumas informações? Então, se eu escrever data aqui e selecionar o campo de data, ele já vai aparecer aqui a opção de trazer o número do mês. Esse month and all é o número do mês. Então, eu vou clicar em cima dele e eu vou dar um Enter. Prontinho, ele já vai trazer aqui, ó, o número de cada um desses meses. E conforme a gente desce, ó, observem que ele já altera também. Então, agora, o que eu quero? Eu quero continuar utilizando o mês abreviado, só que eu quero ordenar de acordo com o número do mês. Eu quero ordenar de acordo com uma segunda coluna. O mês abreviado vai continuar lá e ele vai olhar qual é o número do mês associado a janeiro 1 e vai ordenar com base nela. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente altera essa ordem aqui dentro? Para isso, a gente vai aqui, ó, nos campos, então vou abrir aqui os dados, né, que nós temos e vamos procurar o campo que a gente quer alterar. Então, o mês abreviado, eu não quero mais que ele classifique por ele mesmo, eu quero que ele classifique pelo número do mês. Então, eu vou clicar aqui, ó, sobre essa medida, né, sobre essa coluna de mês abreviado. E assim que a gente clica em uma coluna, abre aqui, ó, a guia Ferramentas de Coluna.
E dentro dessa guia, nós temos a opção de classificar por coluna. E aqui a gente consegue alterar a coluna que ela é classificada. Então, eu vou aqui em classificar coluna e eu vou selecionar o número do mês 2, que é o número do mês que está por trás. Então, ao invés de classificar por ele mesmo, agora ele vai aplicar a classificação de acordo com o número do mês. Vamos clicar aqui em cima e prontinho, ó. Ele já vai aplicar aqui. Se eu tiro o zoom e eu volto para o gráfico, ele já está aqui da forma correta. Então, fica muito melhor de visualizar dessa forma. Dá para a gente melhorar ainda mais, né? Então, como que a gente faz para reescrever isso daqui com a primeira letra em maiúsculo? Porque, afinal de contas, minúsculo tá bom? Tá, mas a gente pode trazer a primeira letra maiúscula para deixar ainda melhor, né? Então, como que a gente faz isso? Não existe uma função no Power BI que traga a primeira letra maiúscula apenas. Então, a gente vai precisar combinar algumas funções aqui dentro para conseguir esse resultado. Então, como que a gente faz isso? Para isso, a gente vai precisar trabalhar com as variáveis aqui dentro do Power BI. Se você nunca trabalhou com variável, é um conceito exatamente igual com as variáveis que a gente trabalhava na escola, na faculdade. Então, assim como dentro de uma função você tinha o x, 2 vezes x é igual a 10. Qual é o valor do x? Se 2 vezes x é igual a 10, o x é igual a 5. Então, assim como dentro dessas funções, dessas fórmulas, nós tínhamos o x pegando um valor, dentro do Power BI, a gente também consegue criar as variáveis para pegar alguns valores. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um Shift Enter aqui na nossa medida, selecionei a coluna, mês abreviado, vou dar um Shift Enter aqui, só para a gente descer e ficar melhor de visualizar. E agora, esse valor aqui, o mês abreviado em si, eu vou trabalhar com ele como se fosse uma variável. Então, eu vou chamar ele aqui, de var, var, dei um espaço, e o nome dessa variável vai ser mês. Mês e sinal de igual. Então, eu vou trabalhar agora com uma variável que o nome será mês e ela será igual à formatação do campo de data, mostrando ele com 3 letras. Ótimo. Vou dar agora 2 Shift Enter e qual que vai ser o meu retorno? Quando a gente trabalha com variável, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual é a variável que a gente quer e, na sequência, a gente traz o retorno, que é o que vai aparecer de fato no resultado da minha medida ou da minha coluna. Então, qual que é o retorno? Escrevi aqui return, vou dar um Shift Enter e ele será o seguinte. O que eu quero? Eu quero pegar desse valor aqui que eu peguei do mês, eu quero pegar a primeira letra, deixar ela maiúscula e o resto deixar minúscula. Então, eu vou utilizar aqui uma função chamada upper. A função upper é uma função que ela vai transformar todo o seu texto em maiúsculo. Então, ela não transforma apenas a primeira, ela transforma o texto inteiro. Só que eu não quero, eu quero só a primeira, certo? Como que eu faço para extrair só a primeira letra desse texto? Usando a função left. Então, a função left, ela vai pegar da esquerda o valor que você precisa. Então, eu quero lá na minha variável mês, então eu vou escrever mês aqui, e olha só, ela já aparece aqui, importantíssimo, você selecionar a variável. A variável é essa que está entre parênteses o xzinho. Então, você vai selecionar a variável, que é a variável que nós construímos aqui dentro. E dessa variável, olha só, vou clicar aqui em cima dela. Dessa variável, eu quero pegar, vírgula, o primeiro caractere à esquerda. Então, o número 1, perfeito? Fechei parênteses. Então, com a upper, eu vou primeiro pegar a primeira letra do meu mês abreviado e eu vou deixar ela maiúscula. Vou fechar, opa, dei um enter aqui sem querer, mas já apareceu aqui, a primeira maiúscula, tá vendo? J, se eu descer mais aqui, ele não tá deixando eu descer mais, se eu descer F, M e aí sucessivamente. Então, eu vou primeiro transformar a primeira letra apenas em maiúscula. Agora, eu preciso do resto do mês para conseguir ter os 3 primeiros caracteres, certo? Então, eu vou usar aqui, dei um espaço, vou usar o E comercial para eu concatenar, para eu juntar as duas partes. Eu quero juntar a primeira letra em maiúscula com as outras 2 letras em minúsculo. Então, agora eu vou usar aqui a função right, porque a função right ela vai fazer o inverso, ela vai pegar da direita. Então, eu quero os 2 últimos caracteres do meu mês abreviado. Então, como o mês abreviado vai ter sempre 3 caracteres, eu quero sempre pegar os últimos 2 em minúsculo e o primeiro em maiúsculo. Então, com a função right, eu vou selecionar aqui a variável de mês que nós criamos e eu vou pegar os 2 últimos caracteres dela. Vou fechar parênteses aqui dentro e prontinho. Agora é só a gente dar um enter e o mês abreviado, olha só, já alterou aqui. Agora nós temos a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula.
Se a gente visualizar aqui o nosso gráfico, olha só como fica. Já tem um visual muito melhor. Então já me conta aqui se você gostou dessa opção. E se você quiser se tornar um profissional muito mais avançado e conseguir ter velocidade para resolver os seus problemas e tornar seus relatórios no Power BI muito melhores, dá uma olhada no link que está aqui na descrição e conheça a nossa formação completa Power BI em negócios, que é a nossa formação do zero ao super avançado para você se destacar no seu trabalho o quanto é. Um abraço e até a próxima!